Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, inicialmente, nós vamos retomar a primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, e em seguida nós vamos conhecer a definição de massa e peso, a diferença entre elas e a importância de entendê-las para que nós possamos prosseguir nos nossos estudos sobre dinâmica. Certo? Então, tenha uma boa aula, beijos, qualquer dúvida é só chamar. Pessoal, então para começar a nossa aula de hoje, vamos recordar o que diz a primeira lei de Newton. Então, nós vimos nas aulas anteriores, né, que a primeira lei de Newton diz o seguinte: qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. Assim, se o corpo estiver em repouso, continuará em repouso. Se estiver em movimento, continuará o seu movimento em linha reta e com velocidade constante. Então, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força seja aplicada sobre ele. Vamos ver alguns exemplos aí da primeira lei de Newton. Então, veja o exemplo do cavalo e do cavaleiro. Quando o cavalo para subitamente, ou seja, de uma vez, o cavaleiro que está em movimento tende a continuar em movimento. O exemplo ilustra bem a importância do uso de segurança quando andamos de automóvel. Então, quando nós andamos de automóvel, de ônibus, de carro, quando o carro ele para bruscamente, uma freada brusca, o nosso corpo que está em movimento, ele tende a manter em movimento. Por esse motivo que nós somos arremessados para a frente. Então, nós sempre devemos utilizar o cinto de segurança para que evite que nosso corpo seja arremessado. Então, se os passageiros estiverem soltos no interior do automóvel, qualquer movimento brusco, como o de uma trafegagem, um choque acidental, o móvel irá parar subitamente. Os passageiros serão projetados tendendo a continuar o movimento que possuíam antes. O cinto de segurança é uma maneira de prender os passageiros ao banco do carro, como eu já expliquei. Na primeira figurinha aí, é a figurinha da nossa primeira prática de laboratório, que eu pedi que vocês pegassem um copo, colocassem um papel, né, que fosse mais firme e colocassem uma moeda em cima. A moeda, ela está em repouso. Quando você puxa de maneira rápida, né, de maneira brusca esse papelzinho, a moeda ela não acompanha o movimento, porque não foi aplicada uma força sobre ela. Então, ela está em repouso e ela tende a permanecer em repouso. Como não vai ter mais o apoio, ela vai cair no copo, em vez de seguir o movimento da folha de papel, certinho? Então, nós recordamos aí o que diz a primeira lei de Newton. Pessoal, então, a inércia, a primeira lei de Newton também é conhecida como a lei da inércia. Então, a inércia é a capacidade de resistir à mudança de movimento. Então, se algum dia alguém perguntar para vocês a definição de inércia, inércia é a capacidade de resistir à mudança de movimento. Então, observe, Newton disse que um corpo permanece em repouso, se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Então, vamos acompanhar a tirinha. Você é preguiçoso? Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso.
Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Certinho? Então, essa tirinha, ela se refere à primeira lei de Newton, a lei da inércia. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Então, observe essa placa aí. É uma placa, né, uma sinalização de trânsito e ela indica os limites de velocidade. Observe que para automóveis, o limite de velocidade é de 110 km por hora. Ônibus 90 km por hora e caminhão 80 km por hora. Agora, por que é necessário que os limites de velocidade nas estradas sejam diferentes para automóveis e veículos pesados, como o ônibus e o caminhão? Por que é perigoso um caminhão trafegar em velocidade acima do permitido em uma rodovia? Então, agora nós vamos ver que a inércia, nós já vimos, na verdade, que a inércia ela está relacionada com a massa de um corpo. E nós vamos ver que quanto maior a massa de um objeto, a massa de um corpo, é mais difícil é parar esse corpo. Então, como o ônibus e os caminhões, eles possuem uma massa maior, eles necessitam trafegar em uma menor velocidade, porque em caso de necessite de parar de uma vez, eles irão apresentar uma maior dificuldade, justamente por possuir uma maior massa. Então, na aula de hoje, nós vamos entender duas grandezas que são muito importantes e no cotidiano nós confundimos essas grandezas, que é a massa e o peso. Então, a massa é uma grandeza escalar que fornece a medida da inércia de um corpo. Por isso, muitas vezes recebe o nome de massa inercial. A unidade de medida da massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Então, a massa é uma grandeza escalar, ou seja, é apenas um número. Ela não possui, você não precisa indicar nem o sentido e nem a direção da massa. Quando eu falo, eu peso 50 quilogramas, eu não preciso falar se é na horizontal, se é na vertical, se é para a direita, se é para a esquerda. Não, porque ela é uma grandeza escalar. A unidade de medida de massa é quilogramas. Então, quando você vai no supermercado e pede 1 quilo de carne, 1 quilo refere-se à massa da carne que você vai comprar. Quando você sobe numa balança e vê que a sua massa foi 46 quilogramas, é massa e não peso. Agora, o peso de um corpo na Terra é a força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra. O peso, ele é um tipo de força. Então, assim, o peso de um corpo é uma força, portanto, uma grandeza vetorial. Então, observe que massa é uma grandeza escalar e peso é uma grandeza vetorial, ou seja, tem um módulo, um sentido e uma direção, cuja intensidade depende da massa do planeta e cuja direção é radial com o sentido da periferia do centro. Uma das unidades de medida de peso é o quilograma-força, assim definido. Um corpo de massa de 1 quilograma na
Terra, em local onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, é atraído com uma força de intensidade de 1 kg/força. No sistema internacional, a unidade de medida de força e, consequentemente, de peso é Newton, representado pela letra N maiúscula. Admite-se que 1 kg/força equivale a uma força de 10 Newton. Então, no sistema internacional, a unidade de medida de peso é Newton, uma vez que é a unidade de medida de força e o peso é a medida de uma força. Então, o peso, ele depende da aceleração da gravidade do planeta. Se nós formos numa situação hipotética para outro planeta que tivesse uma aceleração da gravidade menor, o nosso peso seria menor, porque nós vamos ver que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Só que a massa, independente de qual planeta você esteja, de qual aceleração da gravidade você esteja submetido, ela não se altera. Olha só, vamos observar mais uma tirinha aí. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Aí ei, onde você vai? A um planeta onde a gravidade seja menor. Então, nós observamos aí nessa tirinha que há um erro conceitual. Porque quando ele fala que ele está gordo, que ele precisa perder massa e não peso. Porque se ele vá para outro planeta, ele tá certo, o gatinho tá certo. Ele vai diminuir o peso, mas a sua massa vai continuar a mesma. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo 1. O Brasil é recordista em blindagem de automóveis. Carros blindados, no entanto, não oferecem apenas vantagens. A condução desse veículo deve levar em consideração o aumento de massa, mas é devido principalmente ao uso de vidros e de chapas de metal mais espessos. Depois de blindado, um veículo pode ganhar até 200 kg de massa, que acarretarão mudanças na frenagem. Então, vamos observar aqui algumas diferenças de um carro blindado. Então, nós temos proteção entre o painel e o motor, blindagem do teto, vidros de lâminas balísticos, as colunas, atrás do porta-malas, tanque de combustível, caixa de roda, portas, blindagem por trás das fechaduras, blindagem dentro dos espelhos, retrovisores, bateria, caixa de roda. Então, essa daí é algumas alterações aí que tem no carro, né? Então, a quais mudanças na frenagem o texto se refere? Explique do ponto de vista da primeira lei de Newton. Então, que mudanças que vai ocorrer se eu tenho um carro em que ele tem uma massa de até 200 quilos a mais? Quais serão as mudanças? Então, um veículo blindado passa a ter uma maior massa e, portanto, maior inércia. Se ele tem maior inércia, então, no caso de uma freada, a tendência é permanecer em movimento será maior do que aquela de um carro não blindado. Então, se eu aumento a massa do carro, eu terei uma maior dificuldade em pará-lo, porque ele terá uma maior massa e, consequentemente, maior inércia. Exemplo 2.
Porque, segundo o senso comum, não há distinção entre massa e peso. Então, por que no cotidiano nós achamos que massa e peso são grandezas equivalentes, mesmo que de maneira equivocada, como nós já vimos? Então, isso ocorre porque na Terra há uma equivalência entre o valor do peso em quilogramas força e a massa em quilogramas. Um corpo de massa de 70 quilogramas pesa 70 quilogramas força na Terra. Cotidianamente se faz uso incorreto dessas igualdades, adotando-se o quilograma como unidade de medida da força-peso. Mas nós vimos que força-peso é uma grandeza vetorial, em que tem uma intensidade, um sentido e uma direção, que a unidade de medida no sistema internacional é newtons, e que a massa é uma grandeza escalar, que a sua unidade de medida no sistema internacional é quilogramas. Pessoal, então na aula de hoje nós vimos, a importância dessa distinção dessas duas grandezas, massa e peso. É muito importante que vocês memorizem isso, porque nas nossas próximas aulas nós iremos precisar dessa distinção. Em muitas questões do Enem e vestibular é comum fazer algumas pegadinhas. Então, nunca caia nessa, tenha sempre definido o que é massa e peso. Nas próximas aulas, nós vamos estudar outros tipos de força, como a força elástica, a força de tração, a segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, nós vamos ver a relação entre força, massa e aceleração. E também a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, se cuidem. Tenha uma boa aula. Qualquer dúvida é só me chamar. As questões, as atividades da lista de vocês foram retiradas do livro didático de vocês, A Conexão com a Física. A Patrícia disse que esse livro ele está disponível. Quem tiver interesse pode pegar ele lá no colégio, buscar no colégio, e para que vocês possam acompanhar as atividades. Beijos, qualquer dúvida é só me chamar.